bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí a nossa primeira edição desse sabadão. Tô gravando vídeo de madrugada, por isso vou falar um pouquinho mais baixo. Tem gente dormindo no quarto ao lado aqui. Então, ó, deixa o seu like no começo do vídeo, que me ajuda bastante e valoriza meu trabalho produzindo vídeo pra vocês de madrugada aqui, beleza? Antes disso, ó, dedão no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E claro, se forem novos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, hoje tem rodada do Brasileirão e você pode fazer aquela aposta esportiva lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, utilizando o nosso cupom promocional que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito. E vai aí a dica dos jogos desse sabadão. Bahia e Flamengo, Fluminense e Cuiabá, Palmeiras e Bragantino e Atlético Mineiro e Internacional são jogos desse sábado. O Vasco pega o Santos no domingo às 4 da tarde em São Januário. Você já pode registrar a sua aposta hoje lá. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de apostar e se divertir, vocês ajudam aqui também o meu trabalho. Bom, o tema desse vídeo aí é discutir um pouco do quebra-cabeça e tentar entender um pouco das dificuldades eventuais que o Maurício Barbieri tem tido para montar e escalar o time do Vasco, haja visto que nós temos buracos e lacunas dentro do elenco. O Barbieri pode até ter a parcela de culpa dele, o time poderia estar jogando um pouco melhor, mas assim, um pouco da culpa também, a culpa ela é fracionada, do desempenho que o Vasco vem tendo, é do Paulo Brax, pelo elenco que foi montado até aqui, que é um time que o próprio Paulo já falou publicamente algumas vezes, que inicialmente foi montado de trás para frente. E aí na janela do ano vai tentar se corrigir o meio para frente, tá? Corrigiu inicialmente do meio para trás, agora vai tentar corrigir do meio para frente. Eu vou fazer uma análise para vocês e discutir algumas situações, mas antes, vamos aqui a dois quebra-cabeças. A torcida do Vasco comemorou muito o retorno do Andrei Santos ao Vasco, que poderia inclusive ter ido ao Palmeiras. É importante frisar também que pelo jogador, né, ele tinha ido para o Palmeiras. O negócio estava caminhando com o Palmeiras, o Palmeiras não aceitou as exigências do Chelsea e por esse motivo o Vasco também acionou a cláusula que ele podia ser ouvido se igualasse ali a proposta. E como o Vasco topou as condições impostas pelo Chelsea, o Chelsea liberou o jogador para o Vasco, inclusive sem o Vasco precisar arcar com os seus salários, tá? Outra situação que tem ocorrido bastante, Orelhano, reforço mais caro da temporada, 23 milhões de reais, não consegue ganhar a titularidade. O Peck teve uma crescida muito grande na temporada, se consolida pelo lado direito do nosso trio de ataque, é o jogador mais regular do ano até aqui, e tem se levantado o questionamento, por que não testa o Orelhano por dentro? Então, sobre a situação do André e do Orelhano e algumas outras que eu vou discorrer logo na sequência, vamos ouvir primeiro o técnico Maurício Barbieri falando sobre a situação desses dois jogadores, como ele enxerga o André, que muita gente tem reclamado da queda de desempenho dele e até dos jogos que colocaram ele de 5, rolou em algum momento uma polêmica de que ele e o Jair não poderiam estar atuando junto. E o Orelhano, por que o Orelhano não joga por dentro, não joga de 10? O Barbieri vai comentar essas duas situações e aí eu retorno com a minha análise e discuto um pouco mais com vocês aqui. Confere aí. E o Orejano, eu falei sobre isso uma outra oportunidade, cheguei a conversar com ele pessoalmente, perguntando se ele tinha jogado por dentro. Ele disse que fez isso poucas vezes na carreira, que a maior parte da carreira ele atuou aberto. Ele é um jogador que tem muito desequilíbrio quando joga do lado, mas é um jogador que, por característica física, teria ou terá muita dificuldade de exercer o papel que o Peck exerce, por exemplo. Então, para eu colocar o Orejano próximo daquilo que ele exerce, eu preciso compensar a equipe de uma outra maneira. Ele tem entrado nos jogos. Nesse jogo, eu disse isso na coletiva pós-jogo, eu entendi que não era um jogo que favoreceria ele pelas características, mas nos outros jogos todos ele entrou, vem crescendo, vem se desenvolvendo, tem uma personalidade um pouco mais retraída, tímida, agora está se soltando com os companheiros e vai ajudar o Vasco, sem dúvida nenhuma, no decorrer da temporada. A gente vem trabalhando para desenvolver essa questão do Luca
conseguir ajudar mais defensivamente. Agora tem uma coisa que é característica, e aí eu vou pegar dois jogadores, dois que estão jogando, e acho que vocês vão entender bem o que eu vou falar. Tá? Até um deles é mais maduro, mais consolidado. Eu não posso pedir para o Alex o que eu peço para o Peck. Porque o Alex não tem características físicas para fazer o que o Peck consegue fazer com naturalidade. E aí, vale lembrar que no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o Alex precisou ser sacrificado. Por quê? O Palmeiras fazia sempre uma saída com som com 3, segurando o Marcos Rocha, que é um lateral que fica. Então o Alex ia ter a vida facilitada. Só que nesse jogo em especial, o Palmeiras mudou. Não veio com o Marcos Rocha. E fez uma construção com 3 com o Piquerez. E soltou o lateral direito. E o Alex precisou correr atrás do lateral direito. E essa é uma situação que eu não tinha como prever que ia acontecer antes de começar o apito inicial. Correto? Então é para mostrar a dificuldade do treinador também. E o Alex se sacrificou, e essa foi uma das razões que naquele jogo especial o Alex precisou sair. Então, por mais que eu tente desenvolver algumas coisas com o Luca, tem coisas que ele não vai ser capaz de me entregar, e eu preciso ter sabedoria para criar uma forma, uma maneira de jogar onde eu possa potencializar aquilo que ele tem de bom e expor ele menos vezes aquilo que talvez ele não tenha de tão bom. Tem um outro ponto importante. O Luca, como a gente já discutiu aqui, joga essencialmente aberto do lado direito, perfeito ou não? Nós temos mais um jogador que vem jogando essencialmente aberto do lado direito, que é o Peck, que hoje é o jogador que mais tem participação em gol da equipe do Vasco. Podem jogar os dois juntos? Em algumas circunstâncias sim, em outras circunstâncias eu tenho que fazer uma escolha, natural. Então em alguns momentos eu posso escolher para o Peck iniciar e talvez o Peck vai sair, vai entrar o Luca. Em outros momentos vou começar com o Luca, em outros momentos, se eu entender que é possível que os dois joguem juntos, os dois vão jogar juntos. Mas são escolhas, né? Quando eu entendo a pergunta, mas é que eu preciso abranger ela, porque senão a pergunta parece que a escolha é só assim, Luca sim ou não, não é Luca sim ou não. Para o Luca entrar, eu tenho que modificar a equipe, as modificações envolvem isso, existe uma dinâmica, existe um sistema e existe uma engrenagem. E tem o processo de adaptação do Luca, que é jovem e só tinha jogado a carreira inteira no Vélez. Nunca tinha saído do Vélez. O Luca tudo é novo. O clube é novo, o país é novo, a pressão que você acabou de citar, que eu vou responder agora, é nova. Então tudo é novo, ele está se adaptando ainda. Ele é um menino que quando chegou, completamente introvertido. Não é que ele não sorria, ele não abria a boca. Hoje o Luca sorri. Hoje o Luca brinca com os companheiros, o Luca está se soltando. E o jogo dele vai se soltando também. Então, é o que você citou, o drible, o improviso, essa capacidade, ele está se soltando, mas ele ainda está nesse processo. Tenho certeza que o Luca vai ajudar demais a equipe do Vasco ao longo da temporada, mas ele está no processo. E aí o Luca precisa ter paciência, eu preciso ter paciência, para não rotular, né, com algumas pessoas com as que ele entrou em um outro jogo não conseguiu desequilibrar, e eu já ouvi gente falando que o Luca não servia, que só se escava, que era isso. Não posso fazer isso, né? Então é preciso de paciência minha, do Luca, do torcedor, de todo mundo, porque ele vai entregar aquilo que todo mundo espera. O Andrei é um jogador muito importante para nós, porque é um jogador que, apesar de ser muito jovem e está nesse processo de transição que eu citei anteriormente, ainda está se firmando, ainda está amadurecendo no futebol profissional, né? Lembrando que é a primeira Série A dele. É um jogador muito inteligente para ocupar espaços, para fechar espaços. O Andrei está entre os 10 maiores interceptadores do campeonato. Isso é um ponto importante para se dizer. São 4 rodadas, mas ele está entre os 10 melhores interceptadores. Nas primeiras rodadas foi o jogador que mais interceptou e roubou bolas a nosso favor. Então é um jogador que tem um peso importante no elenco. E é um jogador que, além disso, consegue chegar à área, consegue fazer gol. Ele fez contra o Atlético Mineiro numa situação de bola parada, mas é um jogador que tem essa possibilidade de chegar à frente. Sobre essa preparação, a saída dele, a gente tem feito isso. Isso não envolve só o fato do Andrei eventualmente não começar um jogo, né? Ele tem saído dos jogos, tem entrado substitutos, a gente tem buscado outras alternativas, a gente tem buscado possibilidades, e a gente vai fazer isso com maior intensidade a partir do momento que ele se apresentar na seleção, porque aí de fato a gente não conta com ele.
que vai precisar buscar soluções internas dentro do que a gente tem, mas a gente já vem trabalhando elas diariamente, vem fazendo as substituições durante os jogos também, quando o Andrei cansa ou por alguma mudança de ordem técnica ou tática ou estratégica, enfim, que envolva a saída dele naquele momento. Bom, pois bem, vamos aqui discutir algumas situações. Alguém discute hoje a titularidade do Léo Jardim? Acho que não. Alguém discute a titularidade do Piton na lateral esquerda, do Puma Rodrigues na lateral direita e do Léo na zaga? Acho que ninguém. O Robson, que muita gente virou o nariz quando foi contratado, tem atuado bem. Até acho que ele foi um pouco lento na jogada do gol do Curitiba. Se ele tivesse um pouco mais ligado, dava para ter feito algo melhor. A gente ter evitado aquele gol ali. Mas fez um bom jogo de novo contra o Curitiba. Não tem motivo algum para ele sair. Mas tem uma galera que tem um pouco de ranço com o Robson e gostaria de ver o Capasso tendo novas oportunidades dentro do time. Mas não é hoje uma titularidade que você questione muito, tá? Então, a zaga também eu acho que está certa. E aí começam os problemas. O Barbieri, a formação que ele mais usou foi Rodrigo, Andrei e Jair. Foi o trio de meio de campo que ele mais repetiu. Porém, dentro das variações que foram feitas, o time não encaixou. Num dado momento, o Barbieri foi querer ter um time mais propositivo, sacou o Rodrigo, colocou o Marlon Gomes. O time não rendeu. Colocava o Rodrigo de volta no jogo contra o Flamengo, o Rodrigo anulou a Arrascaeta e o Vasco fez um bom jogo. E é bom pontuar uma coisa que a gente pouco falou também dos jogos do Flamengo. Foram 3 ótimos jogos, porém, a gente está pegando o Flamengo num ano todo embananado, né? O Flamengo aí perdeu as finais que perdeu, vinha de 3 derrotas consecutivas no Brasileiro até ganhar na rodada agora do final de semana. O Flamengo, como clube, está meio bagunçado, tomou um 4-1 aí 4-1, 4-0 do Fluminense, 4-1 na final do Carioca. Então, assim, o próprio Flamengo está num ano estranho. Também é importante frisar isso. Porém, inicia o brasileiro, tá vendo? O Rodrigo não pode sair do time. Foi uma besteira o Barbieri tirar o Rodrigo do time. E começa o brasileiro. O Rodrigo faz 2 jogos ruins, né? Abaixo, principalmente com a bola no pé contra Atlético e Palmeiras. E aí o que a gente fala? Põe o Marlon Gomes no time de novo, traz o Andrei de 5. E de novo esse time não performou, não deu liga, não encaixou. Volta o Rodrigo pro time. O Rodrigo faz um jogo abaixo contra o Fluminense e contra o Curitiba de novo mal, ao ponto dos jogadores estarem ficar até receosos de dar a bola nele, principalmente mais apertado. Acho até que a troca dele com o Jair foi proposital, para empurrar o Rodrigo mais para longe do gol, para evitar um passe errado numa zona mais perigosa, e o Jair desceu para ter uma saída de bola mais qualificada e passou a jogar de primeiro homem. O Jair até fez um bom jogo. Então tem uma discussão muito forte nesse sentido. Muita gente reclama do sistema com 3 volantes, porém o Barbieri hoje é refém disso. Por quê? O Vasco não tem meia de ligação no elenco. Ninguém. O próprio Cararbarral seria uma tentativa de adaptar alguém à posição. Porque o Cararbarral é segundo volante ou meia esquerda. Ele não é aquele meia armador, aquele camisa 10. Ele não é esse cara. O Orelhano jogar por ali seria uma improvisação. Vocês ouviram o Barbieri falando que chamou o Orelhano para conversar. Luca, você joga por dentro, você joga como meia? Professor, pouquíssimas vezes na minha carreira joguei por ali, gosto mesmo de jogar pelo lado direito. Então, assim, o próprio Orelhano já falou que não gosta de jogar nessa posição, o negócio dele realmente é aquele lado direito. Pode existir uma tentativa, forçar uma barra, pô, Orelhano, vai lá, quebra um galho, joga lá pra gente ver como é que você rende na posição. Foi o que o Vasco tentou fazer no começo do ano com o Alex Teixeira. Teixeira não é um 10, não é esse cara. E em alguns jogos o Barbieri colocou ele por dentro. Não é um cara que organiza jogo, que vai conectar os atletas. Acaba virando mais um atacante atrás do Pedro Raul, quando o Alex Teixeira jogava por ali.
Então, o problema grande nessa questão de criação foi a montagem do elenco feita até aqui pelo Paulo Brax. Existem buracos dentro do elenco. A própria oscilação do Rodrigo é muito natural. O Rodrigo está numa temporada individualmente excelente. É um jogador que na entrevista exclusiva que ele me deu no CT, está aqui no canal, você pode até dar uma olhada. O Rodrigo cita que ele nem achava que ele ia jogar nesse ano. Ele já estava contando de ser emprestado, porque ele estoura a idade, não era aproveitado, só incorporado ao grupo porque não tinha mais idade de sub-20 e estava ali para ver se ia ter uma oportunidade, se ia ser emprestado. Ele mesmo estava contando de que não ia ficar, mas acabou que as coisas aconteceram, ele começou a ter oportunidade e foi aos pouquinhos ganhando espaço no time. Mas o Rodrigo está na sua primeira temporada no profissional, tá? Então, assim, a gente pegar toda a discussão e todo o problema do Vasco e imputar tudo ao Barbieri, eu não acho correto, tá? Outro aspecto importante da gente analisar nesse quebra-cabeça é a questão dos adversários, cara. O Vasco pegou uma tabela de campeonato muito braba, principalmente nas 4 primeiras rodadas. Eu falei, putz, é um elenco em formação, né, joga pouco tempo junto, o Vasco naturalmente já vai ter um pouco de dificuldade, até porque não tem um super time. Quando sai a tabela, Galo, Palmeiras, Bahia tem um adversário jamais do nosso nível em casa. E Fluminense, eu falei, cara, tá arriscado o Vasco nessa sequência aí fazer 3 pontos. Né? E o Vasco conseguiu performar e fazer mais pontos. O jogo do Palmeiras chegou a estar ganhando até de 2-0 e cedeu o empate. Então, é importante a gente... Eu sei que tem muita gente irritado, chateado com o momento, mas é importante a gente saber fazer essas observações. Eu acho que o Barbieri tem tentado fazer um time mutante, né? Que é um time que se adapta ao adversário. Vamos jogar contra times mais fortes que a gente? Bom dia na parede, vamos sofrer. E o Vasco tem se portado bem nesse estilo de jogo e tentar achar os gols ali no contra-ataque. O Vasco pontuou bem contra as equipes mais fortes do campeonato até aqui. E aí, pelo problema da dificuldade do setor do meio de campo e dessa criatividade numa zona importante, a gente acaba tendo dificuldade contra o Curitiba e contra o Bahia, que foram times que deixaram mais a gente propor o jogo, um em casa e outro fora. Então, a gente tem um problema complicado. O Andrei, para mim, tem que ser carta fora do baralho, porque 1º de julho ele vai embora, e se a seleção brasileira chegar à final do Mundial, o Andrei só faz mais 2 jogos com a camisa do Vasco, tá? Então, assim, de fato não dá para contar com ele. Então, o Barbieri vem quebrando a cabeça na medida que ele pode. Hoje eu estava num grupo de Vasco, não me recordo qual, e teve alguém que fez uma sugestão do Vasco jogar com 3 zagueiros, e eu confesso que a ideia me foi legal. Só tem um detalhe, eu não sei se o Barbieri sabe jogar com esse sistema e quanto tempo leva para você, aí já é parte de técnica de treinador, eu desconheço. Quanto tempo você leva para implementar um sistema assim, tá? De um time que não tem esse hábito. O Vasco não é um time que joga com 3 zagueiros. Mas eu falei, cara, a gente tem dificuldade de criar. E temos 3 bons zagueiros. O Capasso, qual é o probleminha dele? É um cara mais lento, né? Quando ele está exposto, bola nas costas, com o adversário campo para correr, ele tem dificuldade. Mas é bom no jogo aéreo, é um cara firme, tem uma saída de bola razoável. Deu o vacilo lá contra o Flamengo, mas não é por um erro que o cara não sabe sair jogando. Ele vacilou naquele aspecto ali. E você tem 2 zagueiros rápidos, o Léo e o Robson, com qualidade para sair jogando. Então você tem um Capasso para recuar, os 2 para fazer a saída de jogo aberto pelos lados. Você pode ter o Jair de primeiro volante para ajudar a qualificar a saída de bola do time. E aí você adianta os nossos laterais, que são bons ofensivamente, tanto o Lucas Piton como o Puma, e você deixa eles um pouco mais liberados, não precisa tá o tempo todo pensando em marcação, e eles já ficam do meio para frente, já estão mais próximos ao gol, e o Piton tem muita qualidade. Então você tem esses laterais mais à frente para eles ajudarem na construção do time. Na linha de 4, eles ficam muito lá atrás
e fica um pouco mais longe desse momento mais importante do jogo na hora de criar. Você pode jogar aí num 3-4-3 ou num 3-5-2, né? O Eric Marcos é um jogador que se entende bem com o Piton, ele teve alguns bons jogos atuando por aquele lado esquerdo, ele te dá força de recomposição e te dá também drible, ele pode cair por dentro e deixar o Piton para passar ou fazer um joguinho associativo com ele ali. Do lado direito você mantém o Gabriel Peck, o Pedro Raul com 2 alas mais próximo do gol para cruzar a bola para ele, é um cara que te ajuda muito no jogo aéreo. O Pedro Raul tem ficado recebido bolas muito longe do gol para fazer pivô, para correr com bola. Não é dele, ele é um cara de jogar mais dentro da área e às vezes até se encostar na bola você vê que ele ajuda. O gol do Eric Marcos, o cruzamento do Galarza, os 2 zagueiros do Curitiba vão no Pedro Raul e abre o espaço, né? A bola passa, o Natanael se enrola e o Eric Marcos sozinho finaliza. Então existe sempre uma preocupação do adversário quando o Pedro Raul encontra-se em campo. Então comecei a pensar um pouco nessa formação, ser com 2 homens por dentro aqui, Marlon Gomes e Jair, um do lado do outro, são 2 caras com qualidade, o Puma e o Piton aberto, você fez uma linha de 4 e aí um trio de ataque. Você pode fazer o Eric Marcos na esquerda para te dar mais essa mobilidade, intensidade e esse jogo associativo, o Pedro Raul e o Peck pela direita. Dá para fazer um 3-5-2 também, com o Alex Teixeira e o Pedro Raul mais dentro da área. Aí você teria esses 2 volantes que eu citei, o Marlon e o Jair, e aí teria que ter um ponta de lança. Esse ponta de lança seria quem? A gente está com essa dificuldade. Pode trazer o Teixeira de repente para jogar por ali e abrir o Eric Marcos. Confesso que eu encontro um pouco de dificuldade hoje para encaixar o Orelhano no time, porque ele prefere jogar pelo aquele lado direito, ele não curte jogar muito por dentro, e o Peck tá muito bem, cara, não faz sentido tirar o Peck do time, sabe? O importante é o seguinte, é que pelo menos o Vasco hoje tem opção, né, pelo aquele lado direito. Quanto mais a gente tiver boas opções para cada setor do campo, isso é bom. Ah, jogo o Ivan ou jogo o Léo Jardim? Tô tranquilo. Ah, jogo o Peck ou jogo o Orelhano? Tô tranquilo. Eu até ficaria 100% tranquilo se o Orelhano conseguisse recompor e ajudar nessa marcação. Como ele tem essa dificuldade, num 4-3-3 me preocupa um pouquinho a parte defensiva do time. Mas nesse esquema com 3 zagueiros, se o Barbieri souber utilizar, eu não sei se ele domina esse sistema, e é um sistema que leva um tempinho para o grupo se adaptar também, porque os jogadores não têm muito hábito de jogar com linha de 3. Eu acho que ele resolveria isso. Você teria um time bem protegido com os 3 zagueiros, uma saída qualificada com o Robson, com o Léo mais aberto pelos lados, o Puma e o Piton mais adiantado, mais próximo do gol, e eles sendo esses caras mais construtores. Por dentro você tinha o Jair e o Marlon Gomes, né? E mais um trio de ataque aí, ou uma dupla de ataque e um meia por dentro aqui, e aí você daria o fundo para esses alas, enfim. Então eu acho que são situações a gente para discutir, mas se não for essa mudança de sistema para uma linha de 3, com o que o Vasco tem hoje de opção no meio de campo, o Barbieri não tem muita culpa, cara. Jair, Andrei e Rodrigo não tem muito o que discutir. Tira o Rodrigo, bota o Marlon Gomes, não tem encaixado. Acho que o Rodrigo até deveria sair do time. Confesso que eu não consigo entender essa oportunização a mais para o Galarza em detrimento do Barros. Eu gosto mais do Barros, oportunizaria mais ele. É um cara que tem pegada também, vejo com um pouco mais de qualidade com a bola no pé, um jogador que te dá volume, te dá intensidade. Então, desculpa que eu tô gravando vídeo de madrugada. Então tem esses buracos e essas lacunas todas dentro do elenco do Vasco. Sem falar que é um elenco com muito moleque jovem. O banco de reservas do Vasco hoje é muito limitado, mas muito limitado mesmo. E na sua grande maioria é moleque, é Eric Marcos, é Figueiredo, é Ignaldo. O próprio Juan Cruz também tem 21 anos de idade. Então é muito jogador jovem, falta esses caras mais cascudos e faltam jogadores decisivos em algumas posições.
E aqui vai um parênteses também, que a gente é muito engenheiro de obra pronta e comenta muito o momento. O Eric Marcos fez um bom jogo contra o Curitiba, mas o Rodrigo já fez um bom jogo contra o Flamengo e todo mundo, pô, por que tirou o Rodrigo? Bota o Rodrigo de novo, que ele é a solução. E aí passam-se mais 2, 3 jogos, você já começa a mudar de opinião e dizer que o Rodrigo já não serve tanto, pelo menos nesse momento. Então, assim, a própria boa impressão que o Eric Marcos deixou na última rodada, é importante colocar o pé no chão, porque até pela idade ele não é um jogador que tem uma regularidade, tá? Enfim, às vezes a gente acaba incorrendo naquela situação que o melhor é sempre o cara que jogou o último jogo, né, ou que está no banco. Então, assim, o Vasco tem esses problemas. Algumas posições o Vasco sequer tem jogador, não existe um meia de criação dentro do elenco, nenhum que você fale assim, pô, esse cara é limitado, é fraco. Não existe. Meia armador dentro desse elenco não existe. Então, o Barbieri acaba indo com os jogadores melhores que ele tem ali. Tecnicamente seria a saída do Rodrigo para a entrada do Marlon Gomes, mas pensando em equilíbrio, acaba jogando o Rodrigo às vezes em detrimento do Marlon Gomes. Então é isso, galera. Quebra-cabeça do Barbieri. É um pouquinho difícil aí de resolver, mas enfim, tá feito o meu registro aí. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e coloca aí a sua escalação ideal. Lembrando dessas situações que eu narrei para vocês aqui também. Tem essa questão da dificuldade do Orelhano de recompor e de algumas peças que talvez não estejam com a sua cabeça focada no Vasco, que é o caso do Andrei, né? No final das contas, parece que o Andrei voltou meio contrariado e veio aí só para pegar a pontuação. E eu não julgo ele porque tem muita coisa acontecendo na vida dele. Ele é um moleque, ele por conta própria também é novo, tem pouca rodagem. E é natural, ou ele não está 100% focado no Vasco, ciente que já está vendido para o Chelsea, acredito que numa ansiedade absurda de chegar e se mudar para a Inglaterra e viver a vida dele por lá, tá? Então é isso. Então, às vezes, quando eu peço um pouco mais de parcimônia e de tranquilidade, é por isso, porque as críticas e análises são feitas sempre em função do resultado, sem analisar o todo. O time não está tão bem. Não está tão bem por quê? Qual é a carência? O time não está bem porque ele é mal treinado, o time não está bem porque ele precisa de posições que hoje o elenco não fornece, o treinador ele não tem culpa. O Vasco pegou uma tabela no momento que ele está jogando contra times mais fortes do que ele, que impõe uma dificuldade. Enfim, são tudo questões para a gente colocar dentro de uma panela, bater tudo para fazer uma análise. Ficar nessa loucura de ganhou é bom, perder uma porcaria, sem fazer uma análise e entender o contexto, é meio vazio, tá? Então foi o que eu falei. O elenco do Vasco para mim é para estar flutuando ali do 6º, 7º ali até o 14º lugar, pelo menos até julho. Como é que vai ficar depois da janela de julho, eu não sei. Devem chegar reforços, a gente acredita que serão jogadores que vão chegar para subir o nível, o sarrafo do time. Então é isso, galera. Então, feito mais uma análise aí, ouvimos um pouco o Barbieri, o que ele pensa da situação do Luca Orediano e também do Andrei, mas eu confesso que eu mesmo tenho quebrado a cabeça aqui. Eu reclamo um pouco do time, mas ao mesmo tempo eu tenho dificuldade de encaixar. O meu trio ideal seria Andrei, Marlon Gomes e Jair, mas às vezes que esse trio jogou junto não encaixou muito, né? Então tem a situação da expectativa / realidade aí também, tá? Então é isso. O próprio Alex Teixeira deu uma queda de rendimento também. É um jogador que ele é muito útil. Aquele terço final do campo, mais próximo da área, quando ele tem muito campo para correr. Não é muito o jogo dele, ele não é um cara de muita velocidade mais, não é um cara que volta tanto para marcar. O Vasco acaba ficando muitas das vezes praticamente com -2 na hora de marcar, porque o Teixeira fica um pouco mais ali com o Pedro Raul. Então, enfim, isso é assunto pra caramba pra gente discutir. Tu imagina um time com Teixeira, Pedro Raul e Orelhano. 3 caras com muita dificuldade de marcar. Aí tu arrebenta qualquer time, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, quem volta, vai, tamo junto, valeu, fui.